Seja bem-vindo ao Horizonte Diverso. O furacão Milton é um dos mais recentes fenômenos meteorológicos a atingir a costa da Flórida, nos Estados Unidos. Formado no final de semana, ele rapidamente ganhou força e chegou ao território americano nesta quarta-feira, 9 de agosto, como um furacão de categoria 3, com ventos que chegaram a impressionantes 205 km por hora. Entretanto, depois de tocar o solo, ele enfraqueceu para a categoria 1, com ventos de 145 km por hora, perdendo parte de sua intensidade, mas ainda provocando destruição na região. Mas afinal, o que é um furacão e como ele se forma? Os furacões são grandes tempestades tropicais que se formam sobre os oceanos em regiões de águas quentes, como o Oceano Atlântico e o Golfo do México. Eles são alimentados pela evaporação rápida da água do mar, que ao subir para a atmosfera, libera calor e forma grandes nuvens de tempestade. À medida que essa umidade se condensa e libera calor, os ventos ao redor da tempestade começam a girar em um movimento circular, formando o típico olho do furacão. Uma região central onde os ventos são mais calmos, mas ao redor da qual os ventos são extremamente intensos. Você sabia? A energia liberada por um furacão pode ser equivalente à explosão de dezenas de bombas atômicas. O furacão Milton e a força explosiva. O furacão Milton é um exemplo de como essas tempestades podem ganhar força de forma rápida e imprevisível. Ao se formar, ele começou como uma tempestade tropical, mas as águas quentes do Atlântico e a baixa pressão atmosférica fizeram com que ele ganhasse energia de forma explosiva, alcançando a categoria 3 em poucos dias. Categoria 3. Os ventos podem variar de 178 a 208 km por hora. São capazes de causar sérios danos a casas e edifícios, derrubar árvores e destruir a infraestrutura elétrica. Categoria 1. Mesmo após perder força, os ventos de 145 km por hora do Milton ainda são perigosos. Eles podem derrubar árvores de raízes rasas, danificar o exterior de construções e causar problemas significativos nas linhas de energia, deixando muitas áreas sem eletricidade. Outros furacões históricos que devastaram a Flórida. O furacão Milton é apenas o mais recente a atingir a Flórida, que tem um histórico de eventos devastadores. Furacão Andrew, 1992. Um dos mais destrutivos na história dos Estados Unidos, o Andrew atingiu a Flórida como um furacão de categoria 5, causando danos bilionários e destruindo milhares de casas. Com ventos que ultrapassavam 250 km por hora, ele deixou um rastro de devastação e marcou a memória de muitos moradores. Furacão Irma, 2017. Irma chegou como um furacão de categoria 4 à Flórida, após devastar várias ilhas no Caribe. Causou inundações em diversas cidades, danificando infraestruturas e desabrigando milhares de pessoas. Furacão Michael, 2018. Este furacão, também de categoria 5, devastou o noroeste da Flórida, especialmente a região de Panama City, com ventos de até 257 km por hora, sendo um dos mais poderosos a atingir o estado em mais de um século. Você sabia que os furacões mais poderosos da história podem levantar ondas de até 15 metros de altura? Imagine o impacto dessas ondas em uma região costeira. Por que os furacões perdem força? Quando um furacão, como o Milton, atinge a terra firme, ele começa a perder contato com a fonte de energia que o mantém, as águas quentes do oceano. Sem esse combustível, a tempestade começa a enfraquecer. Seus ventos perdem velocidade e o fenômeno perde força, reduzindo sua categoria. Ainda assim, mesmo em categorias mais baixas, os danos podem ser significativos, com quedas de árvores,
interrupções no fornecimento de energia e inundações. A importância de entender os furacões. Compreender como os furacões se formam e evoluem é essencial para a proteção das comunidades. A ciência meteorológica evoluiu muito e hoje em dia, os satélites e os modelos de previsão ajudam a antecipar a rota e a intensidade de um furacão, permitindo evacuações e medidas de segurança que salvam muitas vidas. Você acha que estamos preparados para lidar com esses fenômenos cada vez mais intensos? O furacão Milton é mais um lembrete de que os furacões são fenômenos naturais poderosos que carregam consigo a força da natureza e que continuam desafiando a resiliência humana. As mudanças climáticas também são uma preocupação, pois, com o aquecimento global, a temperatura dos oceanos aumenta, criando condições ainda mais favoráveis para a formação de tempestades mais intensas. O furacão Milton, que inicialmente chegou como uma ameaça de categoria 3 e rapidamente perdeu força, nos lembra que a natureza é imprevisível. Cada furacão deixa sua marca na história e, ao mesmo tempo, nos desafia a melhorar nossos sistemas de alerta e resposta. Mesmo que o Milton tenha perdido força, ele trouxe consigo uma importante lição sobre os impactos e a preparação para essas supertempestades. Agora, quando ouvimos falar de um furacão, entendemos melhor como eles se formam e por que é tão importante estarmos preparados. Afinal, quem conhece a história e entende a ciência está sempre um passo à frente na hora de enfrentar a força da natureza. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora. Sua companhia nesta jornada significa muito para mim. Espero que você esteja tão animado quanto eu para embarcar em mais aventuras que estão por vir. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que possamos crescer juntos. Um grande abraço e até a próxima.